Bem, hoje o assunto vai ser bullying e assédio moral, né? Bullying é uma palavra que quando eu nasci eu não conhecia, e ao longo da minha infância, início da minha adolescência, esse termo começou a aparecer mais. Eventualmente, eu vou até dizer que ele saiu de moda. Conseguiram subverter ele, quase se tornou uma chacota do que do que ele deveria querer exemplificar, e talvez em parte seja por causa dessa nomenclatura em inglês, né? Aqui é uma dessas palavras que eu acho que não tem como traduzir literalmente com uma única palavra, né? A gente pode tentar utilizar algo em português que também tem o mesmo sentido do bullying, mas não é uma tradução literal. Então é por isso que eu vou colocar também esse título de assédio moral, porque eu acredito que daí causa mais impacto para as pessoas que pararem para me ouvir, né? E eu vou começar realmente falando assim do bullying no ambiente escolar, porque eu acredito que é o primeiro. Na verdade não, agora que eu estou me pensando, tem gente que conhece o bullying dentro de casa, dentro do núcleo familiar, antes de conhecer ele na rua, né? Eu diria. Mas então, por que eu estou chamando de assédio moral? Porque essencialmente é isso que é bullying, né? Primeiro vamos começar destacando assim, o que difere bullying, assédio moral, de uma brincadeira inocente, que nem as pessoas falam, ou até aquela gente assim que tenta diminuir a história inteira falando aquela parada do hoje em dia tudo é bullying, no meu tempo todo mundo se zoava e ficava por isso mesmo. Então olha só, se quando tu tá pensando em zoação, tu pensa em algo inofensivo, se tu não pensa como algo que te marcou, te prejudicou, impediu tudo de se desenvolver, tu não pensa como um gatilho para transtorno, para ansiedade, para desconforto, para ideações suicidas, então tu não sofreu bullying e tudo mais. Talvez tu era o cara que aplicava bullying, entendeu? Essa é a diferença de uma brincadeira inocente. Se tu tem um grupo de amigos, ou dentro da tua família, tu e teus irmãos, tu e os teus primos, se xingavam, se batiam, falavam coisas um pro outro, ofendiam por causa do corpo, por causa da aparência, ou a porra que for, se era em questão de igualdade, se ninguém sentia que estava assim... Eu vou dar um exemplo mais fácil assim, para a pessoa entender. Para te entender se o que está acontecendo é uma zoação ou um bullying, a pergunta simples é o seguinte: a pessoa que está sendo zoada pode colocar um fim naquilo? Se ela pode, é zoeira. Se ela não pode, é bullying. Ou assédio moral, que é a mesma coisa, sabe? Existe um crime de assédio moral, né? As pessoas podem ser processadas por cometer assédio moral. Só que eu não estou usando nem como linguajar jurídico. Eu estou usando como descrição do fenômeno, sabe? O que seria assédio moral? Moral é porque qualquer coisa que diminui a pessoa que não está necessariamente colocada assim numa esfera de uma espécie criminosa, sabe? Porque a gente tem várias espécies assim, de ofensas que hoje em dia já são consideradas crime, né? Seja racismo e tudo mais, e outras que eu não sei se já estão na lei, mas dá pra te pegar. E se tu falar homofobia, tu sabe que é um preconceito contra pessoas homoafetivas, por assim dizer, sabe? Então, mas o que é assédio moral? É qualquer outra espécie de tortura. Crianças que eram torturadas pela aparência, por serem feios, por serem chamados de ET, sabe? Ou por serem zoados por serem muito gordos, ou serem zoados também por serem muito magros. Eu vou ver também se eu comento sobre o assédio moral contra magros, que é outra coisa que a sociedade moderna tenta subverter, apagar e fazer de conta que nunca existiu, e fazer de conta que não causa problemas. Então essa é a pergunta principal, sabe? Se o assédio moral tu pode evitar ele, sabe? Então não se torna assédio moral, não é bullying. Aí é uma zoeira, inofensiva, uma brincadeira. Mas agora, se tu tá falando de alguém que ele não tem como impedir aquilo, sabe? Uma criança que vai para um ambiente escolar e lá ele sofre assédio moral de 5, 6, 7 crianças ao mesmo tempo, de vez em quando simultaneamente, de vez em quando sistematicamente, de vez em quando diariamente, e não há nada que aquela criança possa fazer para impedir, aí tem gente, eu já vi assim, outras pessoas que não têm empatia para conseguir compreender que existem crianças diferentes, pessoas diferentes, e nem todo mundo pode resolver na base da porrada, né? Eu vejo gente que tenta diminuir aquela história assim de o bullying acabava quando eu batia nos outros, né? Olha, então provavelmente tu sofreu um bullying bem diferente, sabe? Eu tô falando assim de 5, 6, 7 pessoas maiores, mais fortes do que tu, que torturam geralmente várias pessoas, não é? Sabe, geralmente nas salas de aula tinha 4 a 5 crianças que sofriam muito bullying, entre meninos e meninas, e olha, eu sei mais ou menos o tipo de pessoa que era alvejada. Geralmente eram pessoas menores, mais magras, né?
mais frágeis, mais fracas. Óbvio que não vai ser a pessoa maior, mais forte, sabe? A pessoa que faz parte de um grande grupo de pessoas que podem defender ela, por assim dizer. É evidente, entendeu? Então é isso que muda por completo. Se tu tá discutindo com uma pessoa em pé de igualdade e vocês podem se zoar mutuamente, fica por isso mesmo, não é bullying. Mas agora, se a pessoa fala o que quiser pra ti, quantas vezes ela quiser, e se tu abrir a boca pra revidar, ela tenta te coagir com agressão ou com ameaças, aí se tornou bullying, tá ligado? E nem todo mundo pode simplesmente se levantar e bater no seu bullyingador, não é assim que funciona. Não só porque não existe assédio moral unicamente no colégio, né? Mas também existe em outros ambientes. Pode existir assédio moral no trabalho, pode existir assédio moral, sei lá, numa balada, pode existir assédio moral num rolê que tu tá tendo, sabe? E no mundo real não é assim, entendeu? Tu não tá vendo um filme, tu não tá vendo assim, sabe? A história do Spider-Man, sabe? Que o Peter Parker sofria bullying, aí um dia ele é picado por uma aranha e ele se torna super forte e agora em diante as coisas mudaram. Não é assim que a banda toca, sabe? Na vida real, existem várias questões que separam as pessoas dessa autodefesa. Não só por assim, o limite que a pessoa está disposta a cruzar, o cenário de violência também, sabe? Quem morava ou quem morou em comunidades periféricas sabe que de vez em quando as coisas começam num lugar e terminam no outro muito maior, muito mais perigoso, muito mais violento, né? Tem gente que está muito disposto a fazer barbaridade com os outros por quase nada, por motivo nenhum, por várias outras questões culturais e sociais que eu não vou ter como falar aqui num vídeo que vai ter apenas 10 minutos. Mas o ponto é, existe bullying, existe assédio moral, é uma coisa terrível, sabe? Atrofia socialmente, emocionalmente, intelectualmente as pessoas que sofrem. Muita gente sai do ambiente escolar sem se sentir apto para conviver em grupos. Muita gente sai. E eu tô falando por mim, mas não apenas por mim, sabe? A minha experiência com bullying eu poderia descrever, né? Mas eu já falei em outros vídeos, na verdade em podcasts do programa Sem Contexto. Tá calor pra caralho. Se tu quiser ouvir meus podcasts sobre bullying, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque lá eu falo por mais de 1 hora e eu posso contar os capítulos detalhadamente para vocês entenderem o meu lado pessoal, mas o que eu tô falando aqui não é sobre eu unicamente, sabe? Eu tive oportunidade na minha vida de conhecer várias pessoas, de ouvir várias histórias diferentes, então eu posso falar assim, sem medo de errar, que bullying, assédio moral é um problema da sociedade sim, nós ainda temos que lidar com ele sim, sabe? Ele não surge no colégio, sabe? Não é um fenômeno exclusivo de crianças. Eu vejo as pessoas tentando reduzir como, não, mas a criança é assim mesmo, a criança é maldosa. Não, então vocês não sabem o que é bullying, vocês não sabem o que é assédio moral, estão confundindo uma criança falar, seu gordão, sabe? E uma criança falar, seu bicho palito. Vocês estão pegando esses cenários assim, bem infantis mesmo, e tentando, sabe, reduzir um fenômeno social que, tipo assim, acontece em outros espaços, sabe? Geralmente a criança que tem prazer em bulinar o outro, em torturar o outro emocionalmente, psicologicamente, sabe, colocar o alvo das suas ofensas para baixo, ele está reproduzindo um sistema que existe na nossa sociedade, sabe? Se não é ensinado literalmente dentro de casa, porque muitas vezes os pais cometem bullying com seus filhos, sabe? Aqueles pais mais truculentos, quando eu digo pais pode ser mães também, sabe? Mas enfim, né? Aqueles educadores mais truculentos, mais ofensivos, mais agressivos, entendeu? Cria aquele ambiente assim de, sem questionar, se tentar falar alguma coisa vai ser agredido, ou enfim, ou com ofensas mesmo. Tem educadores que criam seus filhos com ofensas, humilhando, ridicularizando a aparência, ridicularizando a inteligência, ridicularizando a conduta, o comportamento, sabe? Com ofensas tanto assim machistas para as mulheres, homofóbicas para os homens, sabe? A quantidade de homem que foi criado sendo coagido pelo próprio pai, chamando assim a criança, né, de bicha, sabe, julgando o jeito que ele fala, julgando o jeito que ele se expressa, julgando a falta assim de masculinidade numa criança de 6, 7, 8 anos. É gigantesca. E o que isso faz na cabeça dessa criança? Ele aprende a reproduzir, sabe? Se ele entende que a pessoa maior, mais forte, com mais poder, com maior autoridade, tem o direito de oprimir, sabe, de colocar para baixo, de humilhar a gente, que ele sente que ele tem a capacidade de fazer aquilo, ele vai fazer. Da mesma forma que esses movimentos nunca acontecem em direção a alguém que vai se defender, tá ligado? Nunca vai acontecer um bullying sistemático de alguém maior, mais forte, com mais poder, com mais recurso e capaz de pôr um fim naquilo. Então, geralmente, é um tipo específico de criança que é vitimizada. Tipo específico de criança que, por diversas razões, não reage. Eu não vou poder elaborar aqui todas. Eu só vou concluir para você, dando um exemplo pessoal meu para terminar esse vídeo. Talvez passe de 10 minutos, mas vamos lá.
quando eu comecei a entender o que era bullying, e eu não conhecia essa expressão ainda, nunca tinha ouvido falar de bullying, mas na minha segunda série eu já comecei a entender que existia uma espécie de assédio moral. Já comecei a entender que na escola, certas rapazes, ou até meninas também, né, certas crianças utilizariam de ofensas, de questões, enfim, utilizariam de grupos também de pessoas para tentar mitigar a minha autoestima, me colocar para baixo, enfim, impedir eu de me expressar, de interagir com o mundo como eu gostaria, com medo de ser humilhado sistematicamente. Então, quando eu comecei a identificar isso na minha segunda série ainda, eu me lembro que eu cheguei para falar com meu pai, né, que era uma figura de educação que eu tinha na minha vida, e eu não sabia que eu e meu pai tínhamos vivido vidas muito diferentes, mas eu me lembro que quando eu cheguei lá para ele e contei o que estava acontecendo, ele me disse que o pau tem que comer mesmo, tem que se defender, tem que agredir, tem que se defender de alguma forma. E como eu era uma criança pequena, magra, fraca, eu falei assim, mas pai, eu não sinto que eu consigo me defender desses caras, eles são maiores que eu, eles têm um maior número, são mais fortes, o que eu faço? E o único conselho que o meu pai tinha pra me dar era assim, cara, tu tem que bater neles com alguma coisa, tem que bater neles com um pedaço de pau, com uma pedra, com uma cadeira, tu tem que agredir esses caras, porque não tenho, sabe, era... O único mecanismo de defesa que o meu pai conhecia era a agressão, a violência clara e nenhum outro mecanismo, sabe? E eu, enquanto eu era uma criança, né, de 8 anos de idade mais ou menos, ou 9, não sei exatamente, eu refleti sobre essas palavras e, honestamente, lá atrás, conscientemente, eu decidi que eu não queria tomar nenhuma dessas atitudes porque eu não queria, sabe, aquela emoção na minha vida, aquele sentimento, sabe? Eu imaginei, utilizei da minha empatia, que eu já possuía bastante, e eu imaginei como é que seria a sensação, o cenário de eu agredindo alguém com uma barra de ferro na cabeça, batendo com uma pedra na cabeça da pessoa, porque na vida real é assim que tu tem que botar fim no bullying, não que tu tenha, mas saindo da romantização, tu não vai se levantar e dar um discurso, ou tu vai dar um golpe de judô e as outras crianças vão ficar com medo. Na vida real, real mesmo, o único jeito que uma pessoa mais fraca consegue se defender é fazendo uso de uma arma branca ou outro tipo de arma, tá ligado? É assim que chega na... Tipo, não tem esse... o bullying acabava quando eu batia. Então tu não sofria bullying, cara. Se era um negócio que tu podia, sabe, tu ia lá e agredir outra criança, então não era um bullying. Se era bullying, era 5, 6, 7 pessoas mais fortes do que tu, te humilhando sistematicamente todos os dias. E como que tu bota um fim nisso, sabe? A minha decisão foi não seguir aquela dica que meu pai me disse, sabe? Eu simplesmente peguei, nossa, tá cada vez mais quente, eu vou ter que parar de gravar mesmo. Mas enfim, a gente tá bem no final, peraí. Eu simplesmente refleti e falei, olha, eu não quero isso, eu não quero essa emoção na minha vida. E o resto da minha infância, no ensino fundamental principalmente, foi marcado pelo bullying, né? Óbvio que eu arrumei mecanismos de defesa, digamos assim, que quando eu digo defesa era mental, psicológico, sabe? Eu tinha recursos dentro de mim para tentar não deixar aquilo lá impedir eu de ser feliz e de seguir minha vida e de perseguir meus objetivos no futuro, né? Mas esse é só o começo, sabe? Esse assunto eu acho que inevitavelmente sempre me parece que tem mais coisas para falar e inevitavelmente eu vou ter que fazer algum dia mais algum vídeo curto falando sobre isso. E quem gostou do que ouviu aqui, vai escutar meus links aqui embaixo onde eu falo muito mais detalhadamente e específico. Mas a mensagem mais importante que eu quero passar para vocês é: existe bullying, existe assédio moral, temos que lutar contra eles, temos que evitar que esses grupos se criem nessa sala de aula, mas mais do que isso, a gente tem que olhar para a nossa sociedade, identificar aonde que estão os mecanismos que influenciam a surgir isso, sabe? Não é um comportamento tipicamente infantil. A criança não se levanta e decide humilhar os outros. Ele foi ensinado, ele foi doutrinado, ele foi condicionado, ele aprendeu que uma forma legítima de se impor é através da humilhação sistemática, sabe? É através do assédio moral, é através de diminuir a autoestima alheia para conseguir se sobressair sobre eles. Isso daí foi ensinado, entendeu? Pode não ser ensinado conscientemente, mas através da observação, que a pessoa olha no lado dela e vê que dá certo, sabe? Como é que as pessoas na volta dele se colocam diante dos outros? Como é que os pais, os tios, os irmãos, os parentes, os amigos mais velhos contornam a situação de tensão? É através da compreensão, do raciocínio, do equilíbrio, sabe? Do diálogo claro, sabe? Argumentativo, ou através da chacota, da humilhação, da ofensa, sabe assim, Sim, uma verdadeira coação, realmente uma coação, queria ter falado, sabe? Como é que funciona, sabe? Como que as pessoas na volta das crianças conseguem o que elas querem? É através de tudo isso que eu falei antes, né? Com bons modos, bom comportamento, sabe? Entendendo o que ele está buscando e como que ele pode se relacionar com os outros sem oprimir, ou é o contrário, sabe? É através do grito, da ofensa, da ameaça, falando, se tu não fazer isso eu vou te bater. Então é isso que eu tô falando, sabe? Existe bullying, existe assédio moral, essas coisas não desapareceram, a nossa sociedade é repleta de gente, eu vou dizer que é perversa mesmo, predatória, sabe? Se
a satisfação na pessoa vem através dela humilhar o outro, sabe? E não só humilhar argumentativamente, mas humilhar de uma forma que a pessoa nem revide, porque ela não quer ter que lidar com outro ser humano, sabe? Não quer permitir que outro ser humano, enfim, ocupe o espaço que ele tem, entre várias aspas, né? Então, a gente ainda tem que olhar para isso, a gente ainda tem que falar sobre isso. Eu vejo que as pessoas, muita gente sequer usa mais essas expressões, ou como eu falei, reduz a uma coisa risível, sabe? Tipo, era só zoeira de infância, não existe sabe? Ninguém sai traumatizado de um ambiente escolar por ter sofrido 10 anos uma espécie de abuso sistemático com relação ao seu jeito ou à sua aparência. Enfim, então é isso aí. Então logo mais eu apareço trazendo mais algum vídeo. Não sei sobre o que vai ser, talvez seja sobre esse assunto ou algo completamente diferente. Valeu!